Como superar o fim de um relacionamento? Fala aí, irmão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Naubet Moura aqui na área, diretamente do velho continente europeu. E hoje eu quero falar sobre esse assunto porque um dos meus seguidores me fez essa pergunta: Naubet, como que faz para esquecer a menina que eu namorava? A gente terminou e tudo mais, estou muito mal. E você poderia fazer um vídeo sobre isso? E eu resolvi contar um pouco sobre isso, já que eu nunca fiz nenhum vídeo e eu tenho uma certa experiência sobre esse assunto, né? E também é do quesito de desenvolvimento pessoal. Se você não passou por um término de relacionamento e você não consegue esquecer aquela pessoa e tudo mais, eu acho que é importante você aprender a assistir esse vídeo. E se você está passando por isso também, que você ouça o que eu tenho para te falar. E se você vê que faz sentido, você pega e adere. Se não, você pega e descarta. E eu resolvi fazer esse vídeo sobre esse assunto. E o que que acontece? Eu vou contar uma história aqui que aconteceu comigo, né? E eu nunca falei sobre esse assunto assim assim, na internet, né, para ninguém. E algumas pessoas, são poucas pessoas próximas que sabem sobre esse assunto. E espero abrir isso para que talvez, se você esteja passando por um momento de término de relacionamento e você não consegue esquecer a pessoa, você pegue essa experiência e adapte para sua realidade, entendeu? E o que acontece? Em 2020, eu vim para a Bélgica, né, em 2019, e era quando era no final ali de 2019 e tudo mais, eu vim para Portugal. Aí, em 2020, eu conheci uma garota aqui em Portugal, brasileira, né? E eu tava, porque eu vim para cá organizar minha documentação europeia, né? Que é o documento da residência portuguesa, né? E eu tava, vim aqui com esse objetivo, né? E o que aconteceu? Em 2020, eu conheci uma garota aqui, uma menina, e no momento que eu vi ela, tipo, a gente bateu o olhar um no outro, a química, cara, era incrível. Tudo era incrível, as ideias batiam com essa menina, a conexão, cara, era gigantesca. O sexo também batia, era gigantesco, entendeu? Depois a gente se conheceu e tudo mais, a gente saiu algumas vezes e a gente tava ficando. A gente ficou nessa uns umas 2 semanas, não, uns 2 meses. Ficou nessa só ficando, né? E tal. Aí, o que acontece? Naquele período eu tava muito focado no... Sempre, né? Estive focado no meu objetivo, mas naquele momento eu tava focado muito nas minhas coisas. E eu não tava querendo entrar num relacionamento porque meu futuro era incerto. Eu não sabia se eu poderia voltar para a Bélgica assim que eu organizasse a documentação, não saberia se eu poderia ir para a Espanha, entendeu? Então meu futuro é incerto. E quando eu saí do Brasil, tinha terminado o relacionamento, eu não queria que isso também acontecesse com essa menina, porque é muito, muito chato. Você tá com uma pessoa e posteriormente você ter que terminar porque você tá em busca dos seus objetivos, entendeu? E eu não deixo aquilo que eu quero, aquilo que eu busco, alguma pessoa ali que vá atrapalhar, entendeu? Não, é uma escolha assim que às vezes pode ser difícil para a maioria, mas para mim sempre foi uma escolha muito fácil. Eu sempre fui focado muito nos meus objetivos e tudo mais. E eu determinei uma coisa para mim desde que eu era criança mesmo, que eu não deixaria nenhuma pessoa me atrapalhar naquilo que eu queria construir, daquilo que eu queria, da onde que eu queria chegar. Então eu saberia que se um dia eu tivesse que sair de Portugal,
eu iria terminar com ela. Então eu deixei desde o início, eu deixei bem claro que que a gente não ia namorar e tudo mais. Só que o que aconteceu, cara? Acabei gostando tanto dessa menina, tanto, 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 que teve um dia que eu dei uma doida em mim e eu decidi que ia namorar com essa menina. Do nada, do nada. Eu liguei pra ela e tudo mais. Aí depois a gente se encontrou e eu falei, cara, eu não queria namorar, mas não queria namorar, mas não teve jeito. Tava completamente apaixonado pela menina. E, tipo, aquilo, sim, naquele nível de apaixonamento que eu tava, eu acho que nunca tinha ficado na minha vida. Nunca tinha ficado. E tava completamente assim. E olha que quando eu comecei a ter esse relacionamento com ela, eu já tinha várias experiências de vários relacionamentos. E há muito tempo já, um bom tempo já, eu já tinha desenvolvido inteligência emocional, inteligência social, várias coisas. E eu me senti extremamente preparado, entendeu? Só que o que acontece? Depois, cara, nesses 2 meses que a gente tava ficando, era tudo perfeito, tudo perfeito. Depois que a gente começou a namorar, uma semana depois, cara, a gente assumiu o namoro e tudo mais. Uma semana depois, do nada, a menina termina comigo. Do nada, do nada. E ela me explicou o que aconteceu, tava acontecendo alguns problemas lá com a família dela e tudo mais. E falou que não era comigo e que era com a família dela e tudo mais. Foi até então que ela saiu daqui, ela foi para a Bélgica, ficar lá com alguns familiares dela lá e tal, e depois, e de lá, ainda continuava trocando mensagem com ela. E ela sentindo que, falando que tava sentindo falta de mim e tudo mais, e eu, gado demais, né, tipo, completamente apaixonado, continuava ainda conversando, né, sendo que o certo seria o quê? Cortar completamente o contato, mas deixa isso mais pra frente. Aí o que aconteceu? A partir do momento quando ela terminou comigo, eu fiquei sem entender. Porque o problema não é o término, cara. O problema é quando a pessoa. Você não entende o porquê. Você não sabe, você não tem noção por que aquilo estava acontecendo. E eu que já tinha uma inteligência, já entendia muito sobre psicologia, sobre as emoções, cara, já tinha lido diversos livros, feito alguns treinamentos de inteligência emocional e tudo mais, e eu não entendia por que que ela tinha terminado comigo, sendo que na relação, cara, parecia que estava tudo perfeito, entendeu? Tudo, 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 conexão, ideias, sexo, tudo, tudo. E o que que acontece? Eu não entendi porque que ela terminou comigo. E essa dúvida martelava na minha mente. E aquilo era o que me causava o meu sofrimento, entendeu? Ficava cada vez ali naquele sofrimento, perguntando por que que isso aconteceu? Por que que ela terminou comigo? E esse sentimento, cara, eu não entendia por que que aquilo não conseguia tirar ela da minha cabeça simplesmente por conta dessa dúvida, sabe? Só que aí o que aconteceu? Ela pegava e ficava fazendo o que é chamado aí, né, pelos os caras da sedução, que é o push and pull, né? Que é você fala com a pessoa, aí depois você some, aí você volta a falar com a pessoa, e depois você meio que some. É mais ou menos isso aí. E ela ficava fazendo isso comigo, entendeu? Sendo que eu era a pessoa ali que, num relacionamento, que mais estava gostando, entendeu? E mesmo depois que ela terminou, ela tava fazendo isso comigo. Aí, o que que acontece? Às vezes ela falava que gostava, não sei o que e tal, tô arrependida e tal. Aí, quando a gente tava no momento, ele pegava e sumia. Sumia do WhatsApp e tudo mais. E eu não entendia, cara. Cara, eu não entendia nada que tava acontecendo. A pessoa tava ali falando e tal, extremamente apaixonada, e do nada sumia. Do nada tinha
reações e coisas que eu não entendia, porque como que uma pessoa fala uma coisa e ela faz outra completamente diferente? A pessoa tá falando aqui, não sei o que, eu te amo, eu tô completamente apaixonado por você e tudo mais, e as ações que ela toma é completamente diferente daquela que daquela que ela tá falando. Então, só sei que ela pegou e voltou para Portugal e a gente se encontrou novamente e tudo mais. Ela dormiu em casa, dormiu comigo e tudo mais. E depois que ela dormiu comigo, no outro dia, ela foi embora, né? E depois, cara, mesma coisa. Foi lá, ficou comigo e fazendo a mesma coisa. E eu tava num processo, isso também tava acontecendo porque assim, a minha vida toda eu fui muito orgulhoso. Muito orgulhoso e, tipo, pra mim as coisas eram assim, era olho por olho, dente por dente. Então me fazia mal, eu queria fazer 10 vezes mal pra pessoa que me fez mal, só que eu não fazia no mesmo momento. Eu fazia depois, tipo, eu ficava calado e depois eu retribuía, entendeu? Mas eu tava num processo de desenvolvimento pessoal que eu tava aprendendo a liberar o perdão. Eu tava aprendendo a perdoar realmente as pessoas genuinamente. E nesse de perdoar, sempre quando ela fazia alguma pisada comigo, eu sempre perdoava. Porque eu meio que estava no processo de cura do meu ego, entendeu? Então eu estava sempre perdoando ela. Ela fazia as coisas, falava uma coisa, depois fazia outras e fazendo esse jogo, sabe? Fazendo esse jogo. Foi até que então, tipo, aconteceu muita coisa e tudo mais. Depois ela foi embora pro Brasil e ficou da mesma coisa, da mesma forma, mandando mensagem, depois sumia e fazia outras reações, mas enfim. Aí você me fala, Naut, como que você fez pra esquecer essa mulher e tudo mais? Cara, você fala assim, nossa, Naut, que merda que você passou, hein? E teve várias outras coisas que aconteceu que eu não. Melhor nem comentar aqui, né? Porque envolve muita gente. Mas o que que acontece? É, Ela, depois fazendo isso tudo, né? Você fala, não, como que você passou por isso e tudo mais? Como que você lidou? Cara, eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal. Mas você me fala assim, cara, isso aí foi muito ruim que você passou, Naus. Foi muito ruim. Mas hoje eu olho para trás e vejo que se isso não tivesse acontecido, eu não seria o cara que eu sou hoje. Eu não teria aprendido as coisas que eu aprendi depois disso. Eu não teria procurado coisas porque naquele momento, antes de conhecer ela, eu já me achava como se eu já entendesse sobre emoções e mentalidade e tudo mais. Só que eu descobri que eu sabia só uma parte da história de como que funciona a parada dentro de um jogo, dentro de um relacionamento. Eu não entendi um outro campo que era extremamente importante, que era em relação à psicologia feminina. A partir do momento que eu comecei a estudar sobre psicologia feminina, cara, minha mente explodiu. E todo aquele conhecimento que eu tinha absorvido ao longo dos anos de psicologia normal, e eu achava que a mente do homem era basicamente igual a da mulher, não, é completamente diferente, e juntei com esse outro conhecimento, cara, explodiu o conhecimento, e se não tivesse acontecido esse caso com essa menina, eu não teria me desenvolvido ao ponto que eu cheguei hoje, entendeu? E foi extremamente importante acontecer isso. E depois disso, depois de alguns anos, né, e tudo mais, ela veio, me pediu perdão, depois de tudo e tudo mais, e eu perdoei ela e tal, e pelas coisas que ela fez, ela reconheceu o erro e tudo mais, e eu perdoei e continuou tranquilo e tudo mais. Só que aí, não, bicho, como que ficou suas emoções, né? Eu falei aqui e tudo mais que foi importante e tal, mas
nesses períodos que ela tava fazendo isso, cara, eu lembro que eu ficava muito mal. E se não fosse o conhecimento que eu tinha sobre como superar um término de relacionamento, cara, o que ela fez comigo, se fosse uma pessoa normal, uma pessoa comum, cara, é o cara pensar em pensamentos suicidas e pensar em coisas assim extremamente horríveis, sabe? Porque o nível de apaixonamento que eu tava e as coisas que ela fez comigo, se eu não tivesse uma inteligência emocional, eu teria pensado em fazer besteira, entendeu? Então o que que acontece? Eu peguei e fui fazer as coisas que eu já tinha aprendido e que eu sei que eu precisava fazer. Só que por que que eu não fazia essas coisas? Eu já citei esse livro aqui várias vezes e no canal, se for no Instagram também, caso você não me siga, me segue no Instagram, lá no @naustmoura, @naustmoura, só isso. E o que que acontece? Se eu não tivesse lido esse livro, eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Tem um livro que se chama... Não, inclusive eu ainda não tinha lido esse livro, eu vim ler esse livro depois. E eu descobri por que que eu tava daquele jeito. Mesmo sabendo em como sair daquela situação, eu já tinha um conhecimento de como sair daquele estado negativo de um relacionamento ruim, mas eu não fazia. Por quê? Nesse livro, O Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, ele tem um conhecimento nele que se chama, lá pelo meio, metade ali pro final do livro, o Eckhart Tolle, né, que é o autor do livro, ele fala sobre uma parada que se chama corpo de dor, que é uma parte do nosso ego, da nossa, assim, desse falso eu, que ele gosta do sofrimento. É uma parte da gente, intrínseca dentro da gente, que gosta do sofrimento. Por isso que algumas pessoas, às vezes, têm ali todo o suporte para ela poder sair de um estado depressivo e ela continua naquele estado. Por quê? Porque é o corpo de dor dela se apossando e fazendo com que ela se sinta bem, mesmo estando num sofrimento. Só que o corpo de dor dela está sendo alimentado. Depois, se você quiser que eu faça um vídeo específico sobre o corpo de dor, eu faço para você, coloca aí nos comentários. E o Eckhart Tolle, ele fala sobre esse corpo de dor, que a gente tem um corpo de dor no nosso, uma parte do nosso ego que gosta do sofrimento. Todo mundo tem isso. E algumas pessoas têm um corpo de dor de forma mais elevada, outros têm de forma mais leve. Isso depende muito das experiências, dos familiares, entendeu? Cada pessoa tem um corpo de dor do nível maior e outro no nível menor. E o que que acontece? E eu descobri que eu ficava naquele estágio, mesmo sabendo sair daquele estado, eu continuava naquele sofrimento por essa menina. E o que que acontece? Se você está nesse estado e você meio que, tipo, não sente que, tipo, apesar de você estar sofrendo, mas parece que você está gostando de ficar aí, cara, entenda que isso é apenas o seu corpo de dor. É apenas uma parte dentro de você, que tem dentro de você, que gosta do sofrimento. Então tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. Você já viu pessoas, às vezes, cara, são casos e casos. Tem pessoas que se cortam para chamar a atenção, tem outras que não são, são apenas porque, tipo, libera. Eu esqueci um hormônio que quando a pessoa se corta libera e diminui a dor dela. Só que também isso faz parte do corpo de dor, que essas pessoas elas gostam de sofrer. Então ela se corta às vezes e a pessoa pega e ela se sente melhor, mas na verdade ela tá passando por um sofrimento. Aí você fala: "Ah, não, mas isso aí é frescura e tudo mais". Cara, não é frescura. Você precisa entender o que que tem por trás psicológica dessas pessoas que se cortam. Mas eu estou dando um exemplo extremo para você entender como que funciona o corpo de dor. Então, se você está num estágio que você meio que não quer sair, às vezes você não quer comer, às vezes você não quer se exercitar, você não quer sair com os amigos, você não quer fazer coisas positivas,
saiba que uma parte de você tá gostando de você estar nesse estado, entendeu? E o que que acontece? Agora você me fala, Naubert, você falou que você tinha um conhecimento, você já me explicou o corpo de dor e você tinha um conhecimento sobre como sair desse estado negativo após o término do relacionamento. Essa questão da gente não conseguir desapegar de uma pessoa, às vezes, que nos fez mal, ou até mesmo quando algum parente querido se vai, esse apego que a gente tem sobre a outra pessoa, ele está intimamente ligado com o nosso ego. Então, o nosso ego, ele se identifica com essas coisas. Ele sente que aquilo é dele. E se ele perder, ele meio que tá morrendo, entendeu? Ele meio que tá perdendo algo. Mas isso não é você. Isso é o seu próprio ego. É o seu próprio ego que tá passando por esse sofrimento e que você precisa entender que você não é ele. A partir do momento que você não entende, a partir do momento que você entende que você não é o seu próprio ego, as coisas começam a mudar. Mas trazendo para uma esfera mais racional, dessa questão do desapego, essa é uma questão. Primeiro, você precisa entender que você não é o seu ego. A segunda coisa, o que normalmente acontece com as pessoas que ela tem problemas com desapegar da pessoa, de superar a pessoa. Primeiro, que ela está apegada ao ego dela. Se você está em um relacionamento e você está querendo superar uma pessoa e você não consegue, quer dizer que o seu ego está apegado, está identificado com aquela pessoa. E você precisa entender que você não é o seu ego. Ponto. Vamos parar por aqui. Outras coisas que você precisa entender. O que é normal quando a pessoa termina um relacionamento e ela precisa superar a outra? O que é normal ela fazer? Ela não se alimentar bem, ela não respirar de forma adequada, ela não praticar atividade física, ela procurar se isolar das pessoas. Isso são tudo situações que a maioria das pessoas se encontra. Aí chega um amigo, não, e tal, amigo, amiga, se bem que é muito difícil eu falar sobre os meus sentimentos para as outras pessoas, né? Então, vamos supor que chega um amigo seu e tudo mais, vamos sair e tudo mais e tal. Só que você tá com aquela energia ruim, aquele sentimento ruim, você vai sair e vamos supor que você encontra com outra pessoa, você vai passar essa energia ruim para outra pessoa. Então, por isso que eu não aconselho a primeiro momento você já querer sair e extravasar, não. Primeira coisa é você se voltar para dentro. Se voltar para dentro. E você cuidar principalmente dessas coisas básicas que a maioria negligencia. Primeira coisa, se você já se alimenta bem, começa a se alimentar o dobro melhor. Se você pratica a meditação, que foi extremamente importante para mim, provavelmente você não medita, mas se você não medita, começa a meditar. E se você medita, você dobra o tempo de meditação. Se você medita 10 minutos, você começa a meditar 20 minutos. Você medita 15, começa a meditar 30. E outra coisa, se você pratica atividade física uma vez no dia, começa a praticar 2 vezes a atividade física. Então, em vez de você regredir nos seus hábitos e você começar a tomar atitude de hábitos ruins, você pega todos os hábitos bons que você tem e você duplica eles, porque a rapidez que você vai superar esse relacionamento vai ser muito mais rápida. Muito mais rápida. Porque se você pega aquela energia e você joga tudo só para alimentação ruim. Por que eu falei da meditação? Por conta da sua respiração. Se você fica respirando de forma curta e rápida, o que vai acontecer? Você vai acionar um sistema de alerta do seu corpo e você vai liberar uma bioquímica negativa para dentro do seu corpo. Então você precisa ter o conhecimento de que
Você precisa ter o conhecimento de que você precisa respirar direito, você precisa dormir direito, você precisa se alimentar direito, você precisa se exercitar e também tome cuidado com as coisas que você anda escutando. Cara, não vai ver Instagram da pessoa, não vai ver Facebook, redes sociais da outra pessoa. Cara, cancela e corta completamente o contato. Cancela e corta completamente o contato. Naubert, por quê? Porque a partir do momento que você fica olhando as redes sociais da outra pessoa, o que vai acontecer? E você tem contato com aquela pessoa, toda aquela linha neuronal, todos aqueles hábitos, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, a partir do momento que você vê a foto, você vê um post daquela pessoa, tudo aquilo vai voltar na sua mente. Aquilo voltando na sua mente, o que vai causar? Ele vai causar uma parada bioquímica dentro do seu corpo e uma ansiedade desnecessária. Vai causar ansiedade extrema, porque você vai ficar pensando no futuro. Ah, com quem que aquela pessoa tá ficando? Muitas vezes esse pensamento é muito foda, né? Você pensa, caramba, será que aquela pessoa tá ficando com outra? Será que ela tá feliz com outra pessoa e não eu e tudo mais? E quando você pega esse sentimento, esses pensamentos e tudo mais, e você corta eles, e você corta o contato, WhatsApp, Instagram, tudo, fica muito mais tranquilo para você superar. Você cortando o contato completamente, bloqueia, cara, bloqueia mesmo. Se te faz mal, bloqueia mesmo. Não foi você que errou, bloqueia mesmo. Bloqueia tudo, todos esses padrões, tanto auditivos quanto visuais. Pega os seus hábitos bons, e eu tô te falando alguns deles aqui. Cara, toma banho de água gelada, respira melhor, que é a meditação. Cara, coloca aí meditação guiada no YouTube, se você não medita, e faz. Atividade física, se alimenta 2 vezes melhor do que você se alimenta, coma alimentos de verdade, não coma porcaria. Cara, você fazendo isso tudo, tomando esses hábitos e você tendo essa consciência sobre o seu ego e você desassociando e se desidentificando dessas coisas, cara, você vai superar muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Vai ser questão cara, semana, quiçá dias. Vai ser muito rápido, vai ser muito rápido. Então eu vou te relembrar aqui, ó. Cara, corte contato das redes sociais. Comece a duplicar todos os seus hábitos bons, entendeu? Se desassocie do seu ego, eu recomendo demais que você leia o livro O Poder do Agora e o livro O Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. E se desidentifique do seu ego, entendeu? Entenda que você não é o seu próprio ego. Porque fazendo isso tudo, esses 3 passos aqui, cara, com certeza você vai superar de forma mais rápida possível. De forma mais rápida possível. E é uma experiência e é uma coisa que eu tô te falando e que acredito que vai agregar por um momento difícil e tudo mais, que você talvez possa tá passando ou que talvez você vai passar. Porque essas coisas que eu aprendi aqui com um dos meus mentores, eu ainda não tinha passado sobre um término de relacionamento que eu tinha sofrido dessa forma. Só que quando eu passei, eu já sabia que eu tinha que fazer, só que eu não tinha outros conhecimentos, entendeu? Então, cara, tem a mentalidade disso aqui que eu te falei. Aplica, aplica. Se você estiver precisando aplicar essas coisas, aplica. E depois volta aqui e coloca nos comentários se deu resultado ou não. Fechou? Cara, se você gostou desse vídeo, ficou até no final, parabéns pra você, que são poucos que ficam, entendeu? Então, acredito que tenha te agregado um pouco. Fechou? Clica no botão curtir, se inscreva no canal, deixa um comentário e compartilha esse vídeo com alguém que tá precisando. Tranquilo? Tamo junto, bora pro game e vamos fazer acontecer. É nóis!